Olá, meus queridos alunos, aqui mais uma aula sobre na nossa disciplina Materiais de Construção, e hoje nós vamos explorar os revestimentos cerâmicos. Este material didático foi preparado pela professora Karen Ribeiro, do campus Cuiabá. Ela me cedeu muito gentilmente, o material está maravilhoso, por isso eu vou aproveitá-lo e narrar para vocês, colocando algumas contribuições aqui a cada apresentação. Então, vamos lá. Então, nos revestimentos cerâmicos, né, nós utilizamos os produtos cerâmicos para a fase de acabamento da obra, ou seja, para revestir pisos e paredes. E existem vários tipos e formatos de revestimentos cerâmicos, mas nós vamos nos ater principalmente aos pisos e aos azulejos. Bem, então, os pisos, né, os revestimentos cerâmicos destinados ao revestimento de pisos, eles podem ser fabricados por extrusão ou prensagem. Esses produtos podem apresentar uma face esmaltada, que é revestida com uma camada vítrea, que tem um certo brilho, né, dá um aspecto brilhoso, e tem a face que é porosa, que é onde a gente vai esparramar a argamassa, espalhar a argamassa para o seu assentamento, né? Essa outra parte é chamada de tardós ou face de assentamento. Então, aqui nós temos, né, o piso assentado, mostrando a sua face esmaltada, e o seu tardós, onde a gente vai espalhar a argamassa. Essa argamassa pode ser espalhada tanto aqui, né, no tardós, como também no piso ou em ambas, quando a gente quer quando a gente vai ter um piso que vai ser mais solicitado, vai estar exposto externamente, né? Então, ele precisa ter um assentamento mais resistente. Bem, a face de assentamento é aquela que entra em contato com a argamassa, que fixará a peça cerâmica no local, e por isso deve possuir certa rugosidade. Então, ela não é lisinha, gente, ela tem uns relevos, vários desenhos em função do seu fabricante, né? Então, essas ranhuras aí são para facilitar, né? Pode ser que ela só seja mais rugosa, né, uniformemente, mas existem outros que existem desenhos, né, de ranhuras para melhorar essa aderência entre o piso e o contrapiso. Bem, existem ainda algumas faces que possuem as duas faces não esmaltadas, né, sendo que uma fica exposta e a outra destinada ao assentamento. Isso é muito raro, mas existem essas peças, né? Às vezes elas não são nenhuma delas são esmaltadas, e aí são assentadas, assim, essas plaquinhas cerâmicas. Eles estão disponíveis, esses revestimentos cerâmicos, em diversos formatos, né, sempre predominando o formato retangular ou quadrado, e com diversas dimensões, né, da ordem de 6 centímetros a 60 centímetros. E hoje em dia tem pisos até maiores, de 1,5 m, enfim, né? Existem pisos cerâmicos de diversas dimensões e com várias estampas, enfim. É um mercado muito rico, né? Existem as pastilhas, as faixas decorativas, né, que são utilizadas tanto como rodapés ou às vezes para fazer desenhos especiais no piso, né? Então, tem uma gama muito rica de produtos. E aí começa assim, vamos conhecer mais. Quando as peças são esmaltadas, ou seja, quando elas recebem uma resina que às vezes pode ter um pigmento ou não, ela ganha muita, ela
perde a permeabilidade, ou seja, fica um produto mais impermeável. Então, nós estamos falando das peças esmaltadas, em inglês, glazed, e por isso que recebe a sigla de GL. Quando os pisos não são esmaltados, é unglazed, e aí é o UGL. Por que a gente está falando isso? Porque, por vezes, você vai comprar um piso, de repente, pelo preço, e você vê lá GL e UGL. O que significa isso, né? E também existe uma nomenclatura que nós vamos ver mais lá para frente para métodos de fabricação, prensado, extrudado e outros, né? O extrudado, gente, o que é extrudado? É quando você pega uma determinada massa cerâmica e você vai fazer passar isso numa máquina e já o piso já vai sair conformado do outro lado. Quando ela passa nessa extrusora, ela vai receber uma vibração e uma compactação, né? E o prensado simplesmente são formas, né? Vai entrar numa forma, ele vai receber um peso, vai ser prensado, mas não é como esse extrudado que tem um maior controle das dimensões, das massas, da densidade do material. E ainda existem outros tipos de fabricação. Os pisos, eles também podem ser classificados, então eles são classificados em relação a serem esmaltados ou não, aos métodos de fabricação, aos grupos de absorção de água, as classes de resistência à abrasão superficial, que vai de 1 a 5, de resistência ao manchamento, ou seja, cai alguma sujeira ou a poeira. Como que é o manchamento? É um piso que mancha mais, e se ele mancha é porque ele é mais poroso. Então, vai de 1 a 5. As classes de resistência a ataques de agentes químicos, segundo diferentes níveis de concentração. Para que é isso aqui? Por exemplo, se a gente está falando de indústria, né? Se a gente vai falar de cozinhas, é interessante que a gente tenha pisos. É interessante que a gente tenha pisos que resistam à queda de, por exemplo, vinagre, que é um ácido, a suco de limão, né? E aí tem outras situações, indústrias, por exemplo, né? Que a gente vai precisar de pisos que tenham grande resistência a esses agentes químicos. E aspecto superficial e análise visual. Então, sobre essa absorção, eu diria o seguinte para vocês. Por exemplo, esse piso 2B, que tem uma absorção muito elevada, apesar de ser até recomendado para uso em pisos e paredes, eu não recomendaria que usasse esse piso, esse revestimento para pisos externos, né? Nem para pisos onde eu vou lavar bastante, como os boxes dos banheiros, os banheiros, talvez as cozinhas, né, em casas. Então, eu acredito que nessas áreas em que a umidade, varandas, né, sacadas, banheiros e cozinhas, a gente deve usar o piso até o 2A, né? E maior que 3, realmente para pisos, para paredes que não vão ser lavadas, né? Aí não tem problema. E aí nós temos o seguinte, meus queridos, quanto menor a absorção, ou seja, quanto menos poro, menos permeável for o material, maior vai ser a sua resistência. Então, vai evitar quebras e fissuras da camada esmaltada. Quanto maior a porosidade e tiver ainda combinado com um ambiente que tem uma elevada umidade, aí vai ser o momento em que irão surgir as patologias, por exemplo, como descolamento ou outros como a lixiviação, né, que nós comentamos agora há pouquinho. A classificação desses revestimentos em relação ao tipo de fabricação é por meio da letra A. Então, placas extrusadas, prensadas e outros tipos de processos. Então, A é para extrusada, B para prensada e C para outros tipos.
Então, ao especificar o material, deve-se utilizar uma codificação recomendada pela 13817, composta pela letra correspondente ao processo de fabricação, portanto A, B ou C, acompanhada por aqueles grupos de absorção, né, que são algarismos romanos, acompanhado de letras minúsculas. Então, extrudado, né, ou extrusado, são todos com a letra A. Então, aí, em função do grau de absorção, tenho A1, A2, A2B e A3. Se é prensado, então eu vou seguir a mesma coisa com B e assim sucessivamente. Assim, uma peça especificada, como por exemplo aqui A2B, corresponde a um revestimento produzido por processo de extrusão, porque é A, e possui absorção entre 6% e 10%, porque é o 2B. Alguns revestimentos cerâmicos também recebem nomes específicos em função do grau de absorção. Por exemplo, o que é mais impermeável é o porcelanato, por isso que ele é tão caro. Então, é de 0 a 0,5%. Grès é de 0,5% a 3%. Esse grès é muito utilizado em indústrias, né? Inclusive, gente, a marca mais utilizada em indústria para pisos, para ser muito resistente, é a cerâmica Gail. Semigrês de 3 a 6%, semiporoso de 6 a 10% e o poroso maior que 10%. Outra questão que nós temos também nos revestimentos, e nós vamos ver que os pisos cerâmicos são classificados, em relação à abrasão. Então, a abrasão, gente, é uma característica importante porque ela diz respeito ao desgaste superficial do piso. E como que isso vai acontecer? Com o trânsito das pessoas, com o trânsito de rodas, de carrinhos, arrastando equipamentos, né? Então, por exemplo, quando a gente vai projetar, por exemplo, uma escola, onde tem um elevado índice de abrasão, por quê? Porque tem um número grande de trânsito das pessoas, um shopping, né? Um hospital. Então, nós temos que pensar nisso. Em casa, nem tanto. Mas, por exemplo, a garagem, que o carro vai entrar, sair, pneu, aquela coisa toda, a gente tem que pensar em pisos que têm maior resistência à abrasão. E o ensaio que vai ver isso, gente, é um ensaio que pega um pedacinho do piso e ele é colocado num disco adiamantado, é disco como se fosse aqueles LPs antigos, né? Então, fica lá tantos ciclos para ver quando que ele vai apresentar o desgaste e qual a profundidade que vai ser desgastada, né? Perdida do material. Perdão. Um cuidado básico na hora de escolher o piso é especificar PI mais alto para revestimentos em pisos públicos. Sim, nós pensamos, já falamos sobre isso, né? Aí, outra propriedade importante, gente, é a facilidade de limpeza, é a facilidade com que a gente vai remover as sujidades dos pisos. E aí vai da classe 1 à classe 5. A classe 5 é o que tem a maior facilidade, e a classe 1 é que é impossível a remoção de mancha, né? E aí existem ensaios, né, que para fazer mancha com produto de limpeza fraco, limpeza forte, e mancha removível com ácido clorídrico ou acetona, né? Então, esse tipo de característica é muito importante também, e importante para todo local, principalmente cozinhas e banheiros, né? Quando eu tenho um piso que tem uma classe 2, poxa, ele deve ser utilizado em locais onde não vai haver queda, por exemplo, de tomates, gorduras, né? Nada disso aí. E aí, gente, uma coisa puxa a outra. Se esse piso mancha com facilidade, significa que ele tem poros. Então, se ele tem poros, a sujeira vai entrar e vai ficar difícil de ser removida, né? Então, uma coisa puxa a outra, né? O interessante é que você sempre possa utilizar
um piso esmaltado e que ele tenha uma baixa absorção de água, sendo de uma maneira melhor um porcelanato ou um grès, mas se não for utilizar um semigrès, escolha melhor essa classe de manchamento, né? E os ambientes que você vai utilizar. Você não precisa usar o melhor piso em todos os ambientes, né? Mas precisa pensar quais são os ambientes que ficam mais sujeitos à sujeira. Os ambientes externos, as garagens, a área de serviço, a cozinha, o banheiro, né? Então, de acordo com a resistência aos ataques químicos, eles também podem ser classificados na classe A, B ou C, sendo A elevada, a B média e a C baixa. Isso aqui é muito importante para aplicação em indústria. E aí nós temos, né, essa classificação, baixa concentração é L, que é de low, e alta concentração é high, né, de alta concentração. Então, os níveis de resistência química, alta, média e baixa. E tem as recomendações aí, produtos domésticos e de piscinas, A, B e C. Então, olha só, as letras G ou U acompanham a especificação conforme se trata de pisos esmaltados e não esmaltados. Respectivamente, em seguida, coloca-se a letra H ou L para alta e baixa concentração de produtos químicos e as letras A, B ou C para alta, média e baixa resistência do revestimento a produtos químicos. Exemplo: um piso que tem a especificação GLB trata-se de um piso de revestimento G esmaltado, de baixa concentração e média resistência a agentes químicos. Então, aí, a ABNT recomenda que você faça dividir o número total de placas sem defeitos pelo número total de placas, número total de placas sem defeitos pelo número total de placas com defeitos. Então, depois que você assentou todos os pisos, então é recomendado, por exemplo, no chão ou na parede, é recomendado que você delimite um painel de 1 metro quadrado e conte quantas peças com defeitos tem. A NBR recomenda que seja no máximo, que a qualidade, né, para ser de primeira qualidade, 95% das peças examinadas não podem apresentar defeitos. Em relação ao armazenamento e aplicação, as embalagens devem ser separadas de acordo com o tipo, em pilhas que não ultrapassem 1,5 m de altura, em local coberto e fechado. Não é recomendado a gente deixar piso armazenado na área externa, né? Porque eles vêm em caixas de papelão, pode umedecer, essa umidade que vai manter ali pode criar limo e ficar, inclusive, dar problemas para o próprio assentamento, né? A colocação do material é feita com o uso de argamassa colante, estendida e espalhada na área de aplicação com desempenadeira dentada. Isso pode acontecer, né, entre uma peça e outra, deixa-se um espaçamento, denominado junta de assentamento, que deve ser deixada de acordo com a recomendação na embalagem, tá bom? E essa junta tem o objetivo de vencer as variações térmicas, né, causado pelo aumento ou diminuição da temperatura. Essa junta, posteriormente, é preenchida com material flexível e impermeável denominado rejuntamento, que nós tivemos uma belíssima aula sobre isso com o nosso querido Reginaldo da Votorantim, não é? E aí vem os azulejos, que são materiais cerâmicos empregados normalmente no revestimento de áreas molhadas e fabricados a partir de uma argila quase isenta de óxido de ferro, que são bem clarinhos, né, que confere ao material essa coloração branca. Esses azulejos, normalmente, eles têm formatos quadrados de 15 por 15, 20 por 20
mas também existe o retangular 20 por 30. A espessura média das peças gira em torno de 5,4 milímetros e estão disponíveis nas mais variadas cores e acabamentos, lisas ou decoradas. As patologias na cerâmica, gente, elas sempre vão acontecer. Bem, por estarem expostas, né, ao meio ambiente, então elas ficam sujeitas à contração, né, e à retração. Quando essas cerâmicas não são bem assentadas com uma argamassa dosada corretamente, elas podem descolar. Outra questão que pode acontecer também é dessas argamassas não terem a qualidade necessária em função da agressividade do ambiente. Então, se eu coloco um piso extremamente poroso no ambiente externo, ele vai absorver essa água e aos poucos ele vai ser lixiviado. Acontece que essa água vai inclusive chegar ao substrato e ele também vai descolar. Também acontece, né, outro tipo de patologia, aqui está falando que é a queda de parte do revestimento, principalmente quando o deslocamento ocorre a grandes alturas, perigosíssimo. Inclusive, gente, para assentamento em algumas fachadas, é recomendado, inclusive, alguns grampos, quando eu tenho, quando se usa pastilhas muito grandes, quando se usa placas cerâmicas muito grandes, né, que são muito pesadas, por exemplo, pedras naturais, né, elas são ancoradas na vedação com grapas, né? Então, tem isso também. Aqui a gente apresenta algum tipo de patologia, que é essa lixiviação, que eu expliquei há pouco, causada pela permeabilidade, né, pela movimentação da água no interior da peça, que vai acabar por dissolvendo a massa cerâmica de que é constituído, ou a própria argamassa, e aí vai acontecer isso aqui, né? Outros tipos de patologia, né, que causa a presença de fungos, desenvolvimento de fungos e tudo mais, quando os materiais não são aplicados nos locais adequados a ele. Aqui também tem a questão de tipo de rejuntamento, que se é um local que favorece a criação de mofos, um local muito úmido, e eu não posso ter esse tipo de manifestação, eu tenho que utilizar um rejuntamento anti-mofo. E aí algumas recomendações aqui para uso residencial, ambientes internos, banheiros residenciais e quartos de dormir, PI 1, absorção entre 0 e 10, ambientes residenciais sem portas para fora, PI 2, e ambientes residenciais com portas para fora, PI 3. Ambientes externos, PI 4, né? Ambientes internos, PI 4, com facilidade de limpeza, e ambientes externos, PI 5, baixa absorção de água e alta resistência mecânica. Uso industrial sempre vai precisar de baixa absorção de água, espessura grande do piso, elevada resistência à abrasão e elevada resistência a produtos químicos. Em garagens e quintais também a gente deve verificar bem a utilização de pisos que tenha elevada abrasão e também que tenham facilidade de limpeza, porque sempre é comum cair óleo e graxas e isso vai causar um manchamento. Em indústria, gente, sempre utilizar o que há de melhor, a menor absorção e a maior resistência a tudo, a produto químico, a manchamento, a abrasão. E o clima, quando tem clima, tem regiões onde tem clima que varia muito a temperatura entre inverno, né, principalmente durante o dia e a noite, usar cerâmicas com absorção abaixo de 3 graus, porque também ela pode sofrer por trincamento quando ela absorve a água e a água dos seus poros pode congelar, aumentar de volume e causar fissuração. E aqui a última transparência
para vocês observarem aqui uma embalagem, né, de um produto, e ele diz aqui que esse produto, vocês podem ver aqui, né, colocando, então, o tamanho das peças, né, que é de 154 por 154 milímetros, contém 84 peças, a área de cobertura é de 2 metros quadrados, a junta é de 2 milímetros, e a resistência ao ataque químico, GLB, ou seja, ele é esmaltado, glazed, tem low, baixa concentração, né? Consegue ser limpo com produtos de baixa concentração e tem uma média resistência a ataques químicos, a agentes químicos. E o grupo de absorção é o B3, então, ou seja, ele é prensado e ele tem um altíssimo índice de absorção, maior que 10%, né? Então, esse é o tipo, assim que vocês têm que analisar, né, a qualidade do piso de vocês. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham aprendido bastante e até a próxima. Um beijo no coração.